De volta aí, pessoal, continuando com a nossa aula. Antes de continuar, assistam a primeira parte, por favor. Quem já assistiu, vamos seguir. E quem puder curtir os vídeos, compartilhar aí, divulgar conhecimento, né? Sendo preparado para o que vem logo depois dessa pandemia. Gente, dúvidas, sugestões, coloquem-se as opiniões aí no meu WhatsApp, seja no particular ou no grupo. O que interessa é que vocês estejam gostando do conteúdo, que esteja sendo útil para vocês. Estou trazendo aqui, diferente da nossa aula, conteúdos extras que ou serão utilizados profissionalmente, que abrem nossas visões sobre o que está acontecendo no mercado logístico, assim como também a gente pensa no agregar conhecimento, buscar novas ferramentas para assessorar, né, melhorar aí no nosso trabalho da logística e nosso aprendizado. Então, galera, iniciei rapidamente sobre gargalos logísticos na primeira parte da aula, então vamos complementar esse conteúdo, vamos falar a fundo dele. Então, olha só, gargalos dos modais, aqui fala modos, mas são modais, é a mesma coisa, tá? Rodoviário e ferroviário. Sem a implementação, falando no cenário base, a gente teria aqui, ó, no rodoviário um gargalo de 26.231 km e no ferroviário 5.429. Se implementado e tudo der certo esse PNL, esse Plano Nacional de Logística, a gente reduziria o gargalo rodoviário para 10.000 km, ou seja, bem menos a metade, né? A metade seria 13.000, aproximadamente 13.100. Então a gente caiu para 10.000. E o ferroviário a gente atingiu menos a metade também, com 2.319 quilômetros, tá? Então, só relembrando o que é gargalo, é onde há a redução na velocidade do processo logístico, nesse caso citando basicamente o modal rodoviário e ferroviário. Então, atingindo as metas do PNL, de 31 mil total de quilômetros de gargalos, nos modais a gente cairia para 13 mil. A metade disso seria 15.500 e 15.800 mais ou menos. E aqui a gente caiu para 13 mil, que é menos da metade disso daí, o que ajudaria bastante, ajudando bastante aí na redução desse gargalo. Resultados globais, né? Vamos lá. Comparar esses resultados que a gente está encontrando. Então, a gente tem aqui, no cenário base, a gente tem uma visão aqui um pouco triste, né, do que a gente encontra, tanto com relação a atraso, capacidade de pesos transportado, TKU, toneladas por quilômetro útil, tá? É o esforço físico que a gente tem para fazer esse transporte, ou seja, a gente consegue uma redução nisso daqui com esforço menor, tá? No rodoviário, distribuindo um pouco, né? Não tanto quanto necessário, mas distribuindo um pouco para os outros modais. Vamos ver que mantém-se aproximadamente, cresce um pouco, mas isso é devido ao crescimento normal que acontece com a melhoria da rede de transportes. E a ferrovia a gente mantém aqui um crescimento, sendo que saiu provavelmente do rodoviário e veio para cá. Hidroviário uma redução, sendo que o ferroviário é o mais viável, e a cabotagem litoral, né, transporte litoral, acaba acrescentando aí uma pequena parcela. Reduz drasticamente a emissão, se a gente considerar aqui, ó, no modal rodoviário, que são as grandes cidades, você diminui bastante a emissão de CO2, de 114 para 88. No total não muda tanto, tá? A gente tem uma redução de 15, 16 aproximadamente aqui, ó, 1.000 toneladas de CO2 na atmosfera, mas ainda assim é uma redução. Do Tovia está zerado,
porque ela não emite CO2 e o custo do transporte é só a implementação. Depois que implementou, acabou. Por isso que ela está com os risquinhos aí, por isso que ela está zerada, entendido, pessoal? Então a gente aumenta um pouco a poluição, né, o CO2 gerado na cabotagem, e reduz nas hidrovias. O que acontece é o aumento nas ferrovias aí. Mas o que precisamos ver aqui, ó, no final a gente reduz, limpa um pouco as cidades e reduz um pouquinho aqui, porque os outros modais são menos poluentes que o rodoviário. E o custo, né? O custo de 342 milhões cai aí 48 milhões aproximadamente, tá? Então a gente tem uma pequena melhora, mas ainda assim muito interessante. Modo, né? 2015, o que a gente tem de cenário base e o que a gente tem com a implementação do plano. Reduzir de 64% para 2025 para 50% os do modal rodoviário. O ferroviário aumentar. Cenário base é o cenário esperado se não implementar o PNL, e implementando subir, a ideia é subir para 31%. Modal hidroviário se mantém. Cabotagem se mantém, basicamente não muda muito, tá? E aumenta um pouquinho, né, o dutoviário em comparação com o cenário base, mas que haveria uma redução aqui. Creio eu, acho sempre interessante o uso da cabotagem e do dutoviário, mas se acontecer realmente esse aumento do ferroviário aqui, já vai ser algo muito interessante. E não está sendo indicado aqui o modal aeroviário, tanto por custo quanto pelos produtos que nós estamos nos referindo no PNL, tá, pessoal? Por isso que ele não está sendo indicado aqui. Então, olha só, aqui temos um gráfico, né, dos dados anteriores, dá para visualizar melhor o rodoviário tendo queda e o ferroviário tendo grande crescimento. Aqui a gente não tem grandes alterações, a gente mantém mais ou menos a base que nós temos. E quais são as ações de monitoramento, né? Programa Avançar está presente na rede básica, é esse aqui, essa corzinha, esse marronzinho. O programa Avançar da base da rede 2025, agregando, né, essas novas trilhas aqui. E o Avançar com parcerias, aqui ó, normalmente parcerias público-privadas. Essas aqui são as concessões já existentes, tá? As relicitações são dessa corzinha, esse tom de vermelho aqui, e investimento programado, ou seja, injetando dinheiro e fazendo novas construções. E em cinzinha são as principais rodovias que nós já temos hoje. Então olha só, gente, você tem uma ligação um pouco melhor para a região norte. Grande Amazonas aqui não tem muita coisa, não tem muito o que fazer, grande floresta, né? Região nordeste, sudeste e sul sempre com uma malha maior, um pouco maior que centro-oeste, que norte. E esse investimento acontecendo indicado aí. Então, as rodovias do programa Avançar, né? Em operação até 2020. Então, vou pedir aqui a tarefinha para vocês, hein? Esse programa Avançar até 2020, o ano que nós estamos aqui. Não vamos usar a pandemia como desculpa para falar do não aparecimento de algumas rodovias, porque a pandemia começou em março deste ano, então já era para estar pronto. Então aqui, ó, previsão de início de operação até 2020. Temos duas na Bahia, uma no Maranhão, Mato Grosso e Pará, tá? Então extensão aqui, ó, no total de 262, e o trecho entre Cocos, divisa Minas Gerais, Bahia, a BR-020 até a Bahia 460, 460. Então temos outra para Bacabeira, Montalvânia até Manga, Cabo Verde, Miritituba. Então gostaria que vocês fizessem um levantamento aí. Pesquisa no Google se isso daqui aconteceu realmente ou não. Se elas estão sendo construídas, se elas estão terminadas, que situação que ela está. Uma coisa muito importante para a gente, né? Visto que podemos
calcular a roteirização também a partir delas, se elas estiverem prontas, se elas estiverem ok. Certo, pessoal? Então fica aí a atividade, esse levantamento que eu estou pedindo para vocês fazerem, se elas estão em construção, prontas ou se nada aconteceu. E seguimos a partir daí. Beleza, galera? Então é isso e até o próximo vídeo. Valeu!